aquilo no que o Senhor nos transformou. Vem tocar o nosso caráter, Senhor, o nosso coração, Senhor. Nos transforma. O teu toque santo e poderoso, Senhor. Toca, Senhor. Te amo. E dizer que te amo. Te amo. Te amo. Te convido a ficar de pé. Você consegue declarar isso para o Senhor? Você consegue declarar a Ele o seu amor? Mas não um amor de boca para fora. Acho que todo mundo que está aqui já ficou apaixonado por alguém. Já amou alguém. E quando você ama alguém de verdade, você não tem vergonha de falar que ama. Você não tem vergonha. Você consegue falar isso para aquele que é único, de honra, de glória, de adoração? Você consegue dizer isso para Ele? Sem pensar no que Ele pode te oferecer, sem pensar no que você está precisando neste momento? Simplesmente dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo, Senhor. Você consegue declarar isso? Primeiro, eu te amo não sai fácil. Eu lembro a primeira vez que eu falei para meu marido que eu amava ele. Saiu um eu te amo meio esquisito. Mas depois foi tão bom. E às vezes do nada eu olho para ele e falo: ai, como eu te amo. Agora imagine uma pessoa que é responsável por você estar aqui. Uma pessoa que morreu numa cruz sem antes você dizer que amava Ele, sem antes qualquer coisa. Ele se entregou lá naquela cruz. Pense no sacrifício. Você consegue falar: eu te amo? Ah, Senhor, nós declaramos o nosso amor ao Senhor nessa noite. Senhor, eu confesso que às vezes não é fácil, Pai. Às vezes ficamos intimidados, Senhor, e não temos coragem de expressar o nosso amor pelo Senhor. Ah, Deus. Mas que esse louvor, Pai, que está saindo da boca do meu irmão, Senhor, às vezes um pouco tímido, Senhor, que possa chegar ao seu trono. Só o Senhor é digno do nosso amor. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Senhor, não somos nada, Pai. Não somos merecedores desse amor, Senhor. Senhor, confessamos que não consigo chegar nem a metade, Pai, do que o Senhor nos ama, Pai. Mas recebe o nosso louvor nessa noite, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a adoração do teu povo, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Ah, Senhor, como nós te amamos. Como nós te amamos. Ah, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós só queremos te adorar, Senhor. Ah, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Senhor. E dizer que te amo. Te amo. Te amo.
dizer que te amo, te amo, te amo. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. eu só quero te adorar, Te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. Quando ela baixa, quando ela baixa, quando ela baixa, te amo, quando ela baixa, quando ela baixa, quando ela baixa, quando ela baixa, quando ela baixa. dizer que te Relaxa, relaxa. Ajuda, Senhor, ajuda. Glória, amor, Senhor. Glória ao nome, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quiser trazer sua oferta aqui, meu irmão, traga sua oferta ao Senhor nessa noite. Traga seu dízimo, traga sua oferta, que o Senhor colocou no seu coração para estar ofertando. Alguns irmãos no Salmo 23. Que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Aqui ele diz que Ele é o meu pastor e de nada eu vou ter falta. Aleluia, Jesus. Às vezes você me pergunta, mas e por que está faltando lá em casa? Por que não tem? Por que eu estou passando por dificuldade? Será que Ele está sendo o teu pastor? Será que Ele tem sido o teu Senhor? Será? É difícil você ficar resmungando, você ficar bravejando e você ficar falando com o Senhor e ficar dizendo e falando. Mas será que Ele tem sido o teu Senhor? Será que você tem reconhecido Ele como teu Senhor? A partir do momento que você reconhecer Ele como teu Senhor, de nada você vai ter falta. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Sabe aquela falta que você tem às vezes, que você está sozinho e que você não tem ninguém perto. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar. Não é uma falta de uma pessoa, de uma esposa, de um esposo, de alguém, não. Você sente essa falta muitas vezes porque Ele não está sendo o teu Senhor. Porque Ele diz:
O salmista fala aqui com tanta convicção: o Senhor é meu pastor e de nada eu vou ter falta. E inclusive da presença dEle, inclusive de algo que... Aleluia, Jesus. Inclusive, o que é o principal, que é a presença do Senhor. Dinheiro é uma consequência, esposa é uma consequência, esposa é uma consequência, emprego é uma consequência, tudo isso é uma consequência. Mas quando você tem o Senhor na tua vida, quando Ele realmente está sendo o teu Senhor, você pode estar sozinho, não tem ninguém perto de você, mas essa tristeza não invade o teu coração. Ela não invade o teu coração porque você sabe a quem recorrer, você sabe que se você chorar, se você se ajoelhar ali, vai ter alguém para te ouvir, vai ter alguém para te compreender, para saber que você é falho, que você tem as suas fraquezas. É disso que o salmista está falando. É disso que ele está falando. O Senhor é o meu pastor e de nada eu vou ter falta. Não tenho falta da presença dEle. Não tenho falta de nada, porque Ele é tudo na minha vida. Não adianta você ficar pravejando. Eu não sei para quem que o Senhor está dando essa palavra, mas você sabe no teu coração. Não adianta você ficar brigando. Não é culpa de ninguém. Se existe aqui algum culpado, esse culpado é você. Se existe algum culpado, o culpado é você. Não adianta você ficar falando que é outra, que é outra pessoa. No versículo 4 ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes a vara do Senhor precisa vir. Pense você numa ovelha e o pastor com o cajado dele levando as ovelhas para o lugar que tem que ir. Às vezes ele precisa dar um totozinho, né? Dar na moleira dele. Às vezes ele precisa. E dói levar uma cajadada às vezes. Mas isso é só para que você tome o rumo de novo. Pense que Ele está fazendo isso para você entrar de volta. E você entender que não adianta você fugir. Que não adianta você tentar ir para qualquer outro lado. A presença do Senhor vai te alcançar lá onde você estiver. Decida hoje. Decida hoje fazer com que Ele seja o teu Senhor novamente. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos por esse tempo que o Senhor tem nos trazido aqui, Pai. Te louvo pela Tua igreja, Senhor. Te louvo pelos pastores que o Senhor tem colocado nesse lugar, Pai. Te louvo pela vida deles, Senhor. Entendemos que muitas vezes não é fácil, Pai. Senhor, que o Senhor venha dar graça. Que o óleo do Senhor venha estar sobre a cabeça deles, Pai, nessa noite. Deus, guarda a família deles, guarda as crianças, Pai. Guarda o coração do João, Pai. Guarda essa família com o Teu sangue, Pai. Que a Tua presença esteja sobre a vida deles, Senhor. Pai, te louvo pela Tua igreja. Te louvo por essas cadeiras cheias, Pai. Te louvo por essas cadeiras cheias, Pai. Te louvo por esses jovens, Senhor. Te louvo pela nossa igreja da Fazenda Rio Grande, Senhor. Te louvo pelos nossos músicos. Te louvo, Pai, por cada um, Pai, que tem se esforçado em fazer o melhor para Ti. Senhor, que possamos entender, Senhor,
quando a Tua voz fala conosco, Pai. Que possamos entender, Senhor, a Tua voz falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada ofertante nessa noite. Obrigado por cada um que trouxe a sua oferta. O Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe a necessidade do Teu povo. Ah, Senhor, que haja provisão na casa de cada um, Pai. Que as portas, Pai, venham se abrir. Se é um emprego, Pai, que as portas venham se abrir. Dá a direção, Pai, para aquele que está precisando, Pai, de um caminho. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e para aquela pessoa que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite. Pai, o Senhor sabe, Pai. Eu tenho muito temor no meu coração, Senhor. Ah, Senhor, mas que ela decida hoje. Que o Senhor venha, Senhor, o Senhor, verdadeiramente. Pai, em nome de Jesus, atrai o coração novamente ao Senhor. Pai, esteja conosco neste culto. E venha falar aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Continua nesse mesmo espírito. Levante suas mãos mais uma vez. Eu sempre gosto de dizer que quando você levanta suas mãos para Ele, que você se rende a Ele. Você não precisa se render a mais ninguém. Deus começou a falar nesse lugar desde a hora que você entrou aqui. Existe uma unção de paz nesse lugar. Existe uma unção de verdade nesse lugar. Você precisa abraçar essa unção. Você precisa tomar posse dela para a sua vida. Diga para o Pai, eis-me aqui. Diga para o Pai agora, eis-me aqui, Pai. Eu quero que nessa noite o Senhor me encontre, porque está escrito na Tua palavra que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Então, Espírito Santo, me encontra essa noite. Me encontra essa noite. Como diz a Tua palavra que o Senhor é o meu pastor nessa noite. Verdadeiramente eu quero ser ovelha do Teu rebanho. Não é simplesmente o fato de dizer que o Senhor é meu pastor. Eu tenho que ser a sua ovelha. E o Senhor disse na Tua palavra que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que nessa noite, Pai, o Senhor encontre adoradores, que o Senhor encontre seguidores, que nessa noite o Senhor encontre corações quebrantados, para que por intermédio desses corações, essas vidas, mais vidas sejam alcançadas, Senhor. Espírito Santo de Deus, aqueles que nunca tiveram uma experiência com o Senhor, dê uma experiência para eles, Senhor, ainda hoje, no decorrer dessa semana, Pai, para que essa experiência seja o suficiente, para que nunca mais eles olhem para trás, para que nunca mais eles desejem as coisas lá de trás, porque o Senhor nos deu o exemplo das pessoas que olharam para trás, eles se transformaram em estátua, eles não andaram mais. Mas nesse lugar, Senhor, nesse lugar tem pessoas que não olham para trás. Nesse lugar tem pessoas que seguem o pastor. E não estamos falando de um pastor homem aqui. Estamos falando daquele pastor que se fez homem e hoje está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Para Ele. Agora, antes de você sentar, cumprimenta a pessoa bonita que está do seu lado e diz para ela bem assim: olha, presta muita atenção hoje, que Deus vai falar com você e comigo. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Boa noite, povo bonito. Quem está feliz aí? Olha, você pode falar para as pessoas, você convidar na igreja, que aqui tem tanta palavra que nós pregamos com 2 Bíblias, viu? Essa aqui sempre está aqui, não é? Eu coloco aqui, mas deixa ela aqui. Eu estou muito feliz. Pensa num homem feliz aí, ó. Eu descobri que alegria é um dom de Deus também. E assim como qualquer dom, o apóstolo Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons, eu posso procurar o dom da alegria para a minha vida. Eu tenho que me obrigar a ser feliz. Porque se eu não me colocar na condição de ser feliz, você sabe o que acontece comigo? A tristeza o tempo todo quer bater na porta do meu coração. A angústia, a ansiedade o tempo todo quer parar a minha vida. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Você já parou para perceber que quando você tem comunhão com uma pessoa mal-humorada, o ambiente fica ruim? Você já parou para prestar atenção que quando você está num lugar que alguém está estressado, todo aquele ambiente fica ruim? Mas você já parou para prestar atenção que você pode mudar aquele ambiente por aquilo que Deus te deu? Você sabe qual que é o maior erro dos cristãos no tempo de hoje? É porque eles querem que Deus faça por eles. E nós esquecemos que existe uma coisa que Deus não pode fazer, é voltar atrás na palavra dele. Vamos fazer uma junção hoje de palavra aqui para nós entender o que nós temos feito de errado e o que nós podemos fazer de certo da agora para frente. Vir a um culto. Qual é a esperança que eu tenho quando eu venho a um culto? Receber de Deus, todo mundo pensa isso. Mas um culto não é para eu receber de Deus, um culto é para eu dar para Deus. Eu dou o meu louvor, a minha adoração, a minha ação de graça, eu expresso o que eu tenho. Desde o Velho Testamento, as pessoas quando eles iam adorar a Deus, eles levavam algo, eles levavam um animal, eles sacrificavam, eles faziam algo para Deus. No decorrer dos anos, as pessoas mudaram isso. E foi ensinado que para você ir para a igreja, você vai lá receber de Deus. Entenda uma coisa, se você andar no centro da vontade de Deus, todas as coisas acontecem na sua vida no tempo determinado por Ele. Numa certa idade minha, eu não quis honrar os meus pais, eu não quis andar de conformidade com o que meu pai falava dentro da minha casa. Eu quebrei a cara e eu fui viver a minha vida do meu jeito, do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que era bom. O meu pai fez uma coisa só comigo. Ele falou assim: se vira. E eu tive que baixar minha cabeça depois de voltar para casa e falar assim: pai, me perdoa. Porque eu achava que eu estava correto. Mas a partir do momento que eu me coloquei de novo dentro do centro da vontade do meu pai, dentro da minha casa, que não era minha, era dele, eu podia usufruir de tudo, eu só não podia mandar. Eu podia usufruir de tudo, só não podia dar ordem. Eu podia fazer qualquer coisa, mudar a cor da parede do meu quarto, pregar não sei o que, mas eu não podia vender aquela casa. Eu tinha uma autoridade ali debaixo. E às vezes nós não entendemos o que Jesus falou para nós. Lá na cruz do Calvário ele falou assim: está consumado. Significando o que? Está pronto. Em outras palavras, agora é com você, filho. Sabe onde está escrito isso? Abre sua Bíblia comigo em Efésios. Às vezes nós falamos assim: Deus vai te abençoar. São linguajar que a gente costuma dizer. Eu não vou dizer que ele é errado, mas ele está fora do contexto da palavra. Porque a Bíblia diz aqui em Efésios, nós vamos ler agora, que Deus já nos abençoou. Está no passado. Foi lá no passado que ele fez isso por mim e por você. Todos acharam aí Efésios? Capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha para mim aqui agora que eu vou falar olhando no seu olho. Dá uma olhadinha aqui, fita aqui, por favor. Todas. Não foi com algumas bênçãos, tipo assim,
Outro dia eu estava me corrigindo em algumas coisas, a fraqueza nossa. Quem lembra do último culto que nós ministrou aqui antes de inaugurar a igreja de novo? Eu estava aqui e eu disse assim, bom, Deus queria que nós ficássemos aqui só 2 anos nesse lugar. E no outro dia, às 3 horas da tarde, estava eu aqui, o irmão Ícaro ali. O irmão chegou e fez aquela proposta para nós. Aquela proposta para a gente não sair daqui. Nós continuamos aqui. E eu fui para Deus, eu fui meditar naquilo. E eu pude entender uma coisa. A hora que todas as minhas forças... Porque você não viu em nenhum momento eu pegar um envelope aqui. Irmão, nós estamos com aluguel atrasado. Irmão, nós precisamos fazer isso. Irmão, nós precisamos de dinheiro. Você viu nós fazer isso alguma vez? Talvez eu já fui em igreja assim, que o pastor passava meia hora só falando, irmão, nós temos programa de televisão, nós temos isso, nós temos aquilo. Eu falei assim, eu não quero esse método para mim. Eles estão errados de jeito nenhum. A palavra dá esse direito de fazer. Só que o apóstolo Paulo falou assim, eu não vou usar do direito que a palavra me concede. Então eu disse, eu não quero fazer como alguns fazem, porque Paulo não fez. E se Paulo não fez, é porque Paulo conhecia algo mais excelente do que aqueles que fazem, mas não tirando o direito daqueles que fazem. Entenda isso. Nunca julga alguém quando você vê eles pedindo. Nunca julga um pastor quando você vê ele pedindo, seja na igreja que você for um dia visitar, seja na televisão, seja num evento. Nunca critique, porque é a palavra. Mas existe alguns que entendem um pouco mais além o que Paulo quis dizer com isso, e eles conseguem implantar algo chamado graça. Porque você não precisa ser cobrado para fazer aquilo que você foi chamado. Se você precisa ser cobrado para fazer aquilo que você foi chamado, significa que você não está no centro da vontade de Deus. E se você fizer algo fora do centro da vontade de Deus, automaticamente você vai se frustrar em um determinado momento. Você consegue entender? Então aqui a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Vamos continuar? Nas regiões celestiais. Verso 4. Pois nos elegeu nele. O que significa eleger? No ano passado teve eleições presidenciais. Foi eleito um presidente no Brasil. Ano que vem vai ser eleições para prefeito e vereador. Vai ser eleito um prefeito nessa cidade. É uma escolha da maioria. E Deus, sendo soberano, Ele elegeu você. Ele nos elegeu nele. Se nós somos eleitos, amado, nós temos autoridade. Um prefeito, um presidente, ele tem autoridade não só de assinar decretos, mas mesmo lá dentro, ele enfrenta dificuldade. Ele tem um projeto, ele não coloca só porque deu vontade, amanheci hoje eu vou fazer isso. Não, existe um monte de obstáculo. Existe uma Câmara de Deputado, existe uma Câmara de Senador. Tudo que alguns vai contra, outros vai a favor. Sabe o que significa isso? Que as suas lutas estão nas regiões espirituais, aonde você não enxerga, mas tem uma cambada de demônio atrás para tomar elas de você. E nós somos distraídos. E aí a gente volta para orar, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Não, a oração é, Deus, o Senhor já me abençoou, então me faça enxergar esse caminho agora, Senhor. Me faça enxergar esse lugar da prosperidade. E é vergonhoso quando você fala uma coisa que Deus falou e não foi. Aí depois eu cheguei no outro domingo aqui e falei, irmão, nós estamos inaugurando a igreja de novo. Porque Deus queria nós mais um tempo. Mas na nossa fraqueza, não é para se condenar por isso, mas na nossa fraqueza a gente coloca palavras na boca de Deus. Na nossa fraqueza a gente começa a colocar nosso entendimento. Não deu certo então porque não era de Deus. Amado, a confiança, você tem que ter tanta confiança. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou cobrando você ser perfeito, mas eu estou contando algo que aconteceu comigo para você entender que amanhã pode ser com você. Pode ser amanhã com você, poxa, eu olhei aquela casa, eu quero comprar aquela casa. E Deus disse, eu vou te dar aquela casa. Aí você fala, não é para mim não, é muito cara. Mas se Deus disse que vai te dar ela, estou falando de algo natural para você conseguir mensurar melhor.
Mas se Deus falasse para você amanhã, assim, você vai ser o maior pregador do Brasil e vai ganhar alma. Você olhava para a sua vida, os pecadinhos que você comete ainda, você fala assim, Deus, dá não. O pastor está blefando aí. Mas se é Deus que está falando com você, por isso que existe um segredo para você e para mim. Tá pesado para você não, né? Também não estou bravo não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há 18 anos, quando eu nasci de novo, em todo lugar que eu ia, eu ouvia uma coisa. Eu me lembro a primeira vez que nós fomos assistir uma pregação ao vivo do pastor Dave Robertson, foi em Campo Grande, no ano 2003. O pastor Dave Robertson vinha para o Brasil e nós fizemos uma caravana e saímos de Rondonópolis e fomos todo mundo lá para Campo Grande. E nós ouvíamos sempre as pregações em Rondonópolis, era ora em línguas, passa tempo com Deus, medita na palavra. E nós, ouvindo aquilo, maravilhado, nós viajamos não sei quantos quilômetros para chegar lá e ouvir o pastor Dave Robson dizer, ora em línguas, passa tempo com Deus, medita na palavra. E por um período de tempo, eu assisti 4 cultos dele. Eu falei assim, esse homem só fala a mesma coisa. Tipo assim, não tem nada de diferente. Eu viajei para cá para ouvir esse homem falar alguma coisa impactante na minha alma, impactante no meu espírito, que é uma revelação daquelas mais profundas. Eu viajei esses quilômetros todos, gastei a merreca que eu tinha, fazendo jejum na estrada, vendo os irmãos comer rodízio e eu pedindo pão de queijo para o dinheiro dar nos dias. Eu me lembro, eu fiz essa viagem com R$70 na carteira. No primeiro almoço eu falei assim, eu tenho que passar para comer pastel, porque senão não vai dar o dinheiro para voltar para casa. E daí um pouco cheguei lá, toda a ministração a mesma coisa. Beleza, não vou entrar nos outros detalhes. Em 2009, de novo, eu fui para São Paulo, em Barueri, para ver o pastor Dave Robson pregar de novo. Cheguei lá, culto quarta noite, quinta de manhã, quinta noite, sexta de manhã, sexta noite, sábado de manhã. Sabe qual que era o tema da administração? Passa tempo com Deus, ora em línguas, medita na palavra. E eu, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Mas ali eu recebi uma chave. E o David ele falava assim, se você orar 1 hora por dia durante 3 meses, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E depois eu fui prestar atenção. Se você vai trabalhar numa empresa, você tem quantos meses de experiência? Foi esses 90 dias, ele é muito importante, ele tem um significado muito interessante. E aí você pega Jesus e os discípulos. Jesus, ele virou para os discípulos e falou assim, chamou eles lá para o Getsemane, falou assim, vamos para uma vigília ali, mas eu agora estou precisando de uma ajuda, sabe? Você lembra aquele dia que eu estava lá no barco dormindo, vocês precisou daquela ajudinha, aquela mãozinha que vocês me despertou lá, e vocês precisou de uma mãozinha, e eu fui lá e dei a mãozinha para vocês? E agora estou precisando de uma mãozinha de vocês, que é mais fácil do que parar vento, é mais fácil do que parar as ondas do mar. Eu estou precisando de uma mãozinha de vocês, estou precisando que vocês orem comigo. E Jesus deixou eles ali e foi no outro canto. Quando eles voltou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus olhou para eles e falou assim, nossa, está dormindo, você deve estar cansado, mas vocês não conseguem, só 1 hora, vamos orar 1 hora comigo, me ajuda aqui, porque eu sou 1, vocês são 12, então 12 mais 1 são 13, então com 13 nós conseguimos arrancar alguma coisa de um lugar. Vamos, mas eu. E Jesus foi para o cantinho de novo, porque Jesus queria ficar quietinho. De repente Jesus volta lá e está dormindo de novo. Agora você imagina como ficou o coração de Jesus vendo a indisponibilidade da igreja. Imagina como ficou o coração dele olhar assim, eles não conseguem orar 1 hora. Aí eu digo para você e para mim, nós conseguimos? Mas essa 1 hora que você ora, ela faz o que na sua vida? O que ela causa? Nós não somos, oração não é para a gente ser igual um robozinho, não. Eu acordo de manhã cedo, ó Deus, guarda o meu dia, eu vou trabalhar agora e tal. Nota no almoço, ó Deus, abençoa esse alimento, porque abençoa quem colocou ele na mesa. Aí quando é mais tarde, na hora de dormir, a mesma coisa, Senhor, obrigado pelo dia que eu não morri, amanhã que eu acordo. Não. A oração, ela vai gerar algo dentro de você, que vai fazer você despertar
daquele sono espiritual que às vezes a gente carrega dentro de nós, ao ponto que nós vamos entender o que Deus quer. Porque o significado de oração por um bocado de tempo é pedir. O significado da oração, ele foi transladado para um lugar que a oração passou a ser petição. Mas não é isso. A oração é para o seu fortalecimento no teu espírito. Você fortalecer você colocar a tua carne no lugar que ela tem que ficar, para você poder ter autoridade para dar ordem no nome de Jesus. É por isso que você ora. No ano 2010, no ano 2008, na realidade, aconteceu algo comigo muito importante. Eu ganhei um carro de oferta, um Corsa 97. Eu estava a pé. Para mim aquele Corsa era melhor do que andar de SW4, BMW. Porque eu adquiri um carro pela fé, sem pedir nada para ninguém. Deus me deu um carro, eu fiquei feliz demais. E com o passar fiquei 1 ano com aquele carro. Mas aquele carro me deu uns problemas, mano. Uma vez nós vindo de Porto Seguro para Rondonópolis, eu falei para minha esposa assim, ó, eu vou trocar esse carro. Quem já assistiu o carro do Fusquinha Herbert? O Corsa era primo dele. O Corsa escutava, mano. Eu falei assim, eu vou trocar esse carro que ele está muito velho. Eu não andei mais 30 quilômetros. O carro começou a falhar e começou. Eu andava a 30 por hora. Aí você pergunta para mim, eu não tinha dinheiro para parar na oficina para arrumar o carro. Eu tinha um dinheiro contado da gasolina. Contado eu tinha. Eu andei 200 quilômetros a 30. Quando dava muito era 40 por hora. Na banguela eu soltava, ele dava uma espichadinha a mais. E ele falhando daquele jeito. 200 quilômetros eu andei com aquele carro daquele jeito. Me lembro como hoje, em Rio Verde, Goiás. Eu ia passando dentro de Rio Verde, Goiás. E eu olhando aquela situação, aquilo começou, sabe, me agoniar por dentro. E eu comecei a confessar, Senhor, eu quero um carro novo, eu quero um carro melhor do que esse. Não gosto desse carro não. Eu andei um tempão, agoniado, nervoso. Eu disse para Deus assim, Senhor, mas obrigado por esse carrinho que está me levando. Minha esposa daquela testemunha. Foram poucos quilômetros. O carro voltou a funcionar de uma vez de novo e nós fomos embora. Andei Rondonópolis inteirinho, nada de dar problema no carro. Vou embora para Porto Seguro. Estou abençoado de novo. Eu cheguei em casa, fiquei mais uns dias com ele e ele me fundiu o motor. Encostei o carro porque eu não tinha dinheiro para arrumar. E eu comecei a ficar nervoso por dentro. Sabe aquela fase que tudo dá errado? Alguém já viveu? Já viveu a fase que tudo dá errado? É a melhor fase que tem. Sabe por que é a melhor fase? Se colocar em nenhum lugar em Deus, você vai conseguir discernir os erros que você tem cometido. E você jamais vai culpar ninguém. Porque o sentimento da nossa alma é culpar alguém quando as coisas dão errado. Claro, o diabo usa pessoas aí. Só que a sua luta não é contra as pessoas, mas ele quer que você olhe para as pessoas. E eu comecei a orar, e não vinha dinheiro, as coisas aconteciam, e eu agoniado. E aí um irmão me ligou: ô pastor, eu me lembro que um dia o senhor deu um testemunho que o senhor é pintor, era pintor. Eu falei, não irmão, eu já pintei casa dos outros, diferente de você ser pintor. Ele falou assim, tem um serviço para nós aqui, mas eu não sei pintar não, pastor. E o irmão falou assim para mim, um irmão muito inteligente, acho que ele estava orando mais do que eu. Ele falou assim, olha, eu lembro que no testemunho do senhor, o senhor não gostava de fazer os cantinhos, sabe? Vamos pegar a casa para nós pintar, pastor? A gente pega, racha meia, eu faço os cantinhos, o senhor pinta. Eu falei, nossa, boa. Boa proposta. Mas como eu precisava de dinheiro, naquele dia eu fui e fiz. Pintamos a casa em 5 dias, terminamos uma mansão, amado, na beira da praia, para você ter ideia. Pegamos por R$3.000 na época para pintar aquela casa só pelo lado de dentro. Pagamos um dinheiro para um rapaz pintar umas madeiras lá e nós pintamos a casa. E eu peguei aquele dinheiro e fui consertar meu carro. E eu comecei a fazer uma coisa depois daquele dia. Eu comecei a ficar com raiva de mim, sabe? E eu comecei a declarar, Senhor,
Graças eu te dou porque o Senhor me deu um carro melhor. Eu quero um carro com ar-condicionado e 4 portas, Senhor. E eu comecei a profetizar aquilo. Eu quero um carro com ar-condicionado e 4 portas. Eu quero um carro com ar-condicionado e 4 portas. Passava o dia inteiro. Deus, eu tomo pela fé esse carro agora, em nome de Jesus. Quando eu cheguei, no começo do outro ano, eu fui para o Mato Grosso. Alguém comprou meu carro lá e um irmão chegou para mim e falou assim: ó, tem um carro para vender para você aqui. Eu falei: não tem dinheiro para comprar seu carro não. Ele falou: não, é assim, assim, assim. Me fez uma proposta lá que não teve como eu recusar. Eu comprei o carro. E era um Fiesta 2002 na época, com ar-condicionado e 4 portas. Eu não escolhi a marca, modelo, mas eu declarei. Mas quando eu vi que aquilo funcionava, quando eu peguei o Fiesta e voltei para casa, eu já estava assim: agora eu quero um com direção elétrica, direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, teto solar. E eu comecei a declarar. Eu comecei a declarar. Eu falei assim: até o final do ano eu vou trocar de carro. E eu quero um carro assim, eu quero um carro assim. E eu comecei a confessar. E um dia eu estava lá orando e falando com o Espírito Santo. Eu recebi uma das maiores exortações, com um nível de amor que eu nunca senti igual na minha vida. Ele disse para mim: por que você não profetiza mudança no seu caráter? Por que você não profetiza mudança dentro do teu coração? Porque aí eu posso te colocar em qualquer carro do mundo, o melhor carro do mundo, que não vai subir para a tua cabeça. Eu me entristeci, eu chorei, eu fiquei com vergonha de Deus. Porque eu não entendia que eu já fui abençoado para ter todas essas coisas. Você pode, mas se Deus te der hoje, se Ele abrir, eu vou falar com uma maneira ilustrada, porque diz que crente não joga, né? De Mega Sena, essas coisas. Então eu profetizei um dia para mim: se eu for ficar rico pela Mega Sena, mais rico do que eu sou, se eu achar ou ganhar um bilhete premiado. Então imagina se você passando na rua hoje, encontrasse um bilhete lá da Mega Sena. Deixa eu pegar o celular aqui. E você vê se aquele bilhete era premiado. Como o seu coração ficaria? Naquele dia nós conheceríamos você de verdade. Será que continuaríamos sendo essa mesma humildade que temos hoje, ou as coisas iriam mudar dentro de nós? E naquele dia eu falei assim: Senhor, eu não quero carro não. Eu não quero carro mais não. O dia que o Senhor quiser me dar outro carro, o Senhor me dá. O dia que o Senhor vê que eu estou pronto, o Senhor me dá. E eu comecei no ano de 2010. Eu comecei a profetizar sobre o meu caráter. Eu comecei a profetizar sobre as minhas condutas. Eu comecei a profetizar sobre o meu homem interior. Eu comecei a declarar conversão na minha carne. Eu comecei a chamar a existência coisas espirituais para a minha vida. Eu comecei a declarar que eu era um homem temente ao Senhor. E eu fui descobrir o que era temor. Eu não tinha temor a Deus. Já pastor, eu descobri que eu não tinha temor a Deus. Eu tinha medo de Deus, mas o temor eu não tinha. Será que alguém aqui nunca contribuiu, trouxe um dízimo, uma oferta aqui, com medo, se eu não dar, o capeta vai vir e vai tomar o resto tudo? Será que você não foi ensinado assim um dia? Talvez você nem foi ensinado. Você ouviu alguém falar e você pensou, né? Não, eu tenho que fazer isso aqui, sabe? Aí o pastor chama: vamos fazer uma oferta amada de... E aí você fala: nossa, se eu não dar... Aí o pastor joga aquela palavrinha assim, né? Se você não dá, Deus vai abençoar os que dá. E aí você vai lá, arranca anel, arranca sapato, alguma coisa. Eu já vi gente fazer isso. É o medo, não é o temor do respeito. Eu vi outro dia um vídeo na internet que me fez refletir muito. Uma filha descobriu que o pai era um mendigo. Ela cresceu e não conhecia o pai. E ela descobriu que o pai era um mendigo. E ela foi até o pai, na rua, e o abraçou. E o tirou daquela condição. Quando ela o tirou daquela condição, eu parei para analisar.
Aquele pai não tinha nada para dar para aquela filha. Ensinamento, respeito, de caráter, de nada. Mas o fato dela entender que era o pai dela, ela teve no coração dela que ela tinha a obrigação de fazer algo por ele. No mínimo dar o respeito. Se ele quisesse voltar para a condição, ele podia voltar. Mas ela fez o que ela tinha que fazer, no mínimo era dar o respeito. Temor a Deus, em Provérbios diz que é o princípio, o início, o começo da sabedoria. Não é a totalidade dela, mas é a direção que você recebe para você entender que Ele tem mais para você do que você imagina. Foi por isso que Paulo, descobrindo essas coisas, ele já nos abençoou. Só que é nas regiões celestiais. Agora eu tenho que ir lá e pegar. Eu tenho que ir lá e tomar posse. Eu preciso de um esforço, amado. Olha aqui, ó. Para essa caneta subir, eu preciso esforçar para ela subir. Mas para ela descer, eu só preciso soltar ela. Quando eu solto, significando que as coisas aqui da terra, tudo é mais fácil. Deus não relaciona na tua carne, Deus relaciona no teu espírito. Por isso que quando eu ia lá no pastor Dave, eu escutava o pastor Dave falar sobre passar tempo com Deus, sobre a língua, sobre meditar na palavra, eu não entendia, porque eu queria ouvir do pastor Dave, porque ele era americano, ele vinha de outro país, eu queria ouvir dele. Sabe o que eu queria ouvir dele? Eu queria ouvir aquela palavra de revelação, aquela palavra que ia me causar uns tremor, aquelas coisas que iria me motivar a ser aquele crente que só ia receber de Deus. Mas naqueles dias, passados dias, eu fui entender que Jesus queria que eu o conhecesse. Então você pode passar muito tempo com Deus. Se você esquecer, bota lembrete no celular, mano. Você lembra daquele celularzinho Nokia 3220? Eu lembro claramente o que eu fiz uma época da minha vida. Em uma hora tinha um despertador nele me chamando para orar. Então às vezes eu estava na correria do meu trabalho, ele tocava e, amado, era 5 minutos, era o suficiente. Eu comecei a me apaixonar por Jesus de tal maneira, você sabe o que eu fazia? Eu trabalhava com meu pai, era muito corrido. E um dia eu descobri um segredo, que quando eu ia no banheiro, ninguém me incomodava. Então às vezes eu estava lá, eu saía, como eu morava em cima do meu trabalho, eu dava aquela fugidinha. Quando meu pai sentia minha falta, ele, Mike, e eu tinha que voltar. Aí um dia eu descobri que quando eu ia no banheiro, ninguém me gritava. E nos dias de mais tribulação da minha vida, eu falava assim, vou no banheiro, hein? Eu ia no banheiro, eu sentava no vaso, colocava os pés na parede, que o banheiro era curtinho, encostava a cabeça para trás e ficava, Jesus, eu te amo. E o banheiro era no depósito, então quando eu via alguém entrar no depósito, eu ainda fazia uma assim, para saber que tinha gente ali dentro, que não era para incomodar. E você sabe o que eu adquiri com aquilo? Uma amizade com Deus. Porque naquele momento, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um esforço para mim ter Ele dentro de mim. E você sabe que você agrada alguém quando você faz um esforço para ter comunhão com ela? É muito bom isso. Que nessa noite você possa ficar tão apaixonado por Jesus, que você vai criar alguma coisa para você ter relacionamento com Ele mais ainda do que você tem. Para que você não passe uma hora sem dizer, Jesus, eu te amo. Está na correria, no trabalho, fazendo isso, fazendo aquilo. Para 3 minutos, marca no relógio 3 minutos. Se um dia para Deus é com 1000 anos, então 3 minutos aqui vai dar tantas horas. Então, peraí. Ah, Deus, eu te louvo, eu te adoro. Você orou quantas horas hoje? Ah, dá umas 30 horas aí, 3 minutos no relógio de Deus. Eu te amo, Jesus. Alguém no trabalho está, lá no Mato Grosso a gente fala atazanando. Está atazanando você? Senhor, guarda aquele abençoado, Senhor. Ou então prospera ele, dá um serviço melhor para ele ganhar mais, só para ele sair da minha frente, Senhor. Você nunca vai orar maldição na vida de alguém. Porque Deus, se Ele é amor, não tem como você orar maldição. Mas quando a pessoa não quer ouvir, não quer aprender, você tem que deixar. Você não é Deus para mudar a vida dela. Você é um servo que você pode orar.
Se você passar tempo com Deus do seu jeito, monta um cronograma seu, monta uma estratégia sua. Se você conhecer alguém que me conheceu há 10 anos atrás, eu tinha um adesivo no retrovisor do carro, ora em línguas. Eu tinha na cabeceira da minha cama. Uma vez eu preguei uma frasinha até no teto do quarto, na porta do banheiro, na geladeira, em todos os lugares que eu mais ia. Lá em Jaciara, na televisão, eu coloquei: vamos orar? Porque às vezes eu estava lá assistindo aquele filminho, aí eu vi aquele adesivinho lá, aí eu estou lá assistindo o filme, aí o olho não saía mais do adesivo. Algumas vezes eu até me desliguei do filme no meio do caminho. E lá na sala mesmo, fechei o olho e comecei a adorar a Deus. Era mais importante para mim o tempo com Deus do que aquele filme. Era mais gostoso para mim o tempo com Deus, porque o tempo com Deus gerou em mim uma confiança para não desistir. Mesmo quando a boca vai contra aquilo que está no coração, como nós falamos aqui, eu cheguei e falei: era 2 anos só que Deus queria aqui, então acabou e pronto, né, Deus? Eu pensei assim. Mas Ele disse o quê? Os meus pensamentos não são os seus. Então se você pensa uma coisa, Deus pensa outra para você. Passa um pouquinho para frente. Eu achei que eu ia falar mais aqui, mas capítulo 5. Verso 15. Aleluia. Deus é amor. Vamos ler o 14, desculpa. Capítulo 5, verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme. Desperta, ó tu que dorme. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Está falando com você exclusivamente. Observa como você anda, não como a nécios, mas como sábio. Nécio você pode trocar por ignorante também, insensato. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora eu quero que você preste muita atenção aqui no versículo 17. Diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Eu vou ter que dizer de novo para você. Eu e você colocamos palavras na boca de Deus. Quando nós anunciamos aqui que seria o último culto aqui, eu disse: Deus queria que fosse assim. No outro dia Deus falou para nós: não é assim. Mandou gente lá de fora vir falar para nós: não é assim. Mas eu disse ontem que era assim. Então agora eu vou ter que me humilhar para falar que o que eu falei ontem não foi Deus falando, foi meu sentimento, achando que Deus falou, mas não era o que Deus falou. Quantas vezes já aconteceu isso na sua vida, na minha vida? Acontece isso todos os dias, porque nós vivemos por aquilo que os nossos olhos enxergam, pelo que a nossa alma sente. Nós não conseguimos enxergar o que Deus tem. Mas quanto mais tempo eu passar com Ele, mais tempo eu vou conseguir discernir as coisas espirituais. E aí eu não vou ser ignorante, eu não vou ser insensato. Eu vou ter conhecimento daquilo que Deus tem para mim. Captou a mensagem? Eu vou conseguir ter conhecimento. Então Deus diz: Paulo estava dentro de um barco, e o barco começou a afundar. O que Paulo falou para o povo? Vou dar a revelação dele: preocupa não, eu estou aqui, ninguém vai morrer. Não chegou a minha hora ainda. Fica dentro do barco. Quem permanecer dentro do barco não vai morrer. E eles atracaram na ilha de Malta. Vamos traduzir para nós hoje? Se eu permanecer dentro dessas práticas, me esforçando, porque a tempestade de Paulo lá não era fácil não.
Quando Paulo estava passando por aquilo, amado, eu já andei em alto mar e não estava em tempestade não, só aquelas ondinhas, meu amigo do céu, o trem é feio. E Paulo com paciência disse, fica tranquilo. Foi por isso que Paulo escreveu para Timóteo, falou assim, olha, por isso eu sofro todas essas coisas, porque eu sei em quem eu tenho crido. O detalhe é que nós não sabemos ainda, mas o dia que nós tiver convicção que Jesus é Jesus, que Ele é Deus, nós não vamos ter medo mais. Então hoje eu quero que você receba um choque na sua vida para você orar mais, para você passar mais tempo falando com Deus no teu coração, para você passar mais tempo envolvendo com Deus, porque existe um número de pessoas que precisa conhecer Deus por intermédio da sua vida. Não é só da minha, não é da igreja, é da sua vida. Essas pessoas precisam ser impactadas pelo poder de Deus na sua vida. Como a irmã Damaris profetizou aqui no começo, declarando essas cadeiras cheias. Elas já estão cheias, mas agora precisa que elas vejam a glória de Deus em você, para que elas sejam atraídas pela luz e venha sentar nesse lugar. Então elas vão ser atraídas na hora que você passar mais tempo com Deus. Amado, levanta de manhã cedo, dá uns glória a Deus, dá Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pelo ar que eu respiro. Senhor, meu chefe, Senhor, meu marido, meus filhos, Senhor, esses são seus, Senhor. Eu só quero uma coisa hoje, só te adorar e dizer que te amo. Mais nada. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente quando você passar a fazer isso. No meio das tempestades, você vai conseguir enxergar Jesus. No meio da tempestade, você vai conseguir ver Ele em muitas áreas da sua vida, áreas que você não via. Eu quero que você coloque de pé. Aleluia. Tem um novo tempo vindo para nós. Um tempo bom. Um tempo de refrigério. Então vamos pegar o exemplo que Jesus nos deu. Nesse tempo que se chama hoje. Pede uma coisa para Ele. Quando eu disse aqui para vocês, você acha que eu não tenho vontade de ter uma BMW? Eu tenho. Mercedes. Quem que não tem, né? Aqueles carros que abraçam a gente. Mas é melhor a gente ter um Fusquinha hoje, dentro do centro da vontade de Deus, do que ter essas coisas e elas te tirar da vontade de Deus. Porque o dia que nós estiver pronto, comece a agradecer a Deus. Senhor, eu quero ser o maior empresário dessa cidade. Aí Deus vai começar a mostrar para você, mas você é avarenta ainda. Olha, se Deus botar muito, se eu botar muito dinheiro na sua vida, você vai querer trocar de esposa, isso e aquilo. Você quer ter dinheiro para acontecer isso na sua vida? Não. Se você falar que quer, nós temos que orar, procure libertação na sua vida, batizar você de novo e levar lá no Jordão ainda. Usa a fé que você tem para mudar você. Usa a fé que você tem para mudar você. E você vai ser o homem e a mulher mais feliz da face da terra. Você vai ser o homem e a mulher mais feliz da face da terra. Que seja despertado em você hoje o dom das línguas. Eu achei que eu ia falar sobre oração em línguas hoje. As línguas, elas servem para uma coisa. Por que falar em línguas? Às vezes foi nos ensinado que falar em línguas era só não mover. Quando as coisas acontecessem, todo mundo na igreja orando. É uma manifestação. Mas em nenhum outro lugar na palavra você vê escrito a maneira mais pura de falar com Deus. Quando eu falo em línguas, eu não falo a homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende, mas em espírito fala o mistério. Nas línguas você ora aquilo que você não sabe que você tem dentro de você. Se é medo que te atrapalha, nas línguas você fala para Deus: Senhor, eu tenho medo. Você consegue confessar. Se é fraqueza, nas línguas você fala para Deus a sua fraqueza.
Se é ira, nas línguas você confessa para Deus que você tem ira, porque você não está falando aquilo que você quer falar. Em português você fala: Senhor, abençoa meu filho, meu cachorro, meu trabalho, meu patrão, meu isso, meu aquilo. Mas nas línguas você está falando a sua maior necessidade para Deus. Por isso que ele fala: com efeito ninguém entende, mas em espírito fala mistério. No verso 14 ele fala assim: aquele que fala em línguas, fala de verdade, ora de verdade. Aquele que ora em línguas, ora de fato. Então quando eu estou orando em português, não quer dizer que eu estou mentindo, mas eu estou puxando para o meu lado. Quando eu oro em português, eu puxo para mim. Por isso que se você envolver durante o dia, você fala em línguas, você fala em português. Paulo escreveu também: o que farei? Orarei no Espírito, mas orarei no entendimento. Então é as duas ferramentas. Você ora no Espírito, Deus muda dentro de você para você poder fazer a perfeita oração em português. Porque o dia que eu descobri a chave da confissão da palavra, eu só estava orando pedindo coisas materiais. Carro, e opa, deu certo esse carro, eu vou... O Corsa, eu passei 3 noites, das 11 da noite às 6 da manhã, declarando, confessando que eu não ia me embora de Rondonópolis para Bahia a pé. No terceiro dia eu ganhei um carro, amado, sem me custar R$1, documento, revisão, tudo. Eu ganhei. Então funciona, mas eu olhei só para o lado material, eu não olhei para o lado espiritual. E quando eu olhei para o lado material, eu vi que eu estava me ausentando de Deus, porque sempre eu queria algo melhor, sempre eu quis algo melhor e eu estava conseguindo. Eu pausei isso na minha vida, porque eu sabia que eu não poderia ter coisas materiais se o meu coração continuasse daquele jeito. Então eu disse: eu vou cuidar do meu coração. Tem 8 anos praticamente essa prática. Eu vi que o meu coração é uma terra muito suja e dói para limpar ela. Mas Deus quer a sua ajuda para limpar essa terra. Levanta suas mãos, se rende a Ele mais uma vez. Hoje, se você não fala em línguas, eu queria que você viesse aqui, que eu quero colocar minhas mãos sobre você, para você receber o dom. Se você já falou em línguas um dia e você não fala mais, eu queria que você viesse aqui, para que junto com o Espírito Santo e com você, despertar o dom em você. E se você já fala em línguas, adora a Deus no seu lugar, seja em línguas, seja em conhecimento de palavras, mas deixa o Espírito Santo envolver você agora. Aleluia. Quem fez essa canção foi um pastor de Goiânia chamado Heber Rodrigues. Está escrito em Judas 20. Aleluia. Aleluia. Se você fala, começa a falar no seu lugar baixinho. Na igreja você fala baixinho. Se o Espírito Santo der um choque no seu, não tem problema. Mas para edificação pessoal você fala baixinho, porque aí você vai pegar a palavra e a palavra vai gerar vida dentro de você, porque é o Espírito Santo que está impulsionando você a orar agora. Agora você não está orando a sua vontade, você está orando a vontade de Deus para a sua vida. Quando eu oro em línguas, eu oro a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu oro no entendimento, eu oro a minha vontade para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Senhor Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar agora cada pessoa aqui. Senhor Deus, eu quero te apresentar cada pessoa aqui. Senhor Deus, eu quero te apresentar cada um dos teus filhos aqui. Toca sobre eles, Pai. Dá uma experiência para eles, Pai. Dá uma experiência contundente para eles, Senhor. Arranca toda a vergonha deles, Pai. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor quer usar cada um dos que estão aqui. Eu sei que o Senhor quer usar. Então, Espírito Santo, convence cada um de nós para entrar nesse lugar. Convence a tua igreja, Senhor, para entrar nesse lugar. Se é a timidez que impede eles, Senhor, quebra toda a timidez quando eles falar com o Senhor em espírito. Mostra para eles que o Senhor vai na frente. A tua palavra diz que o Senhor é a justiça que vai diante de nós e que a tua glória é a nossa retaguarda. Guarda eles, Pai, e justifica eles.
Cada um de nós, Senhor. Cada um de nós. Cada um de nós. Enche eles. Enche eles. Se você fala em línguas, fala no seu lugar. Aproveita esse momento para você se fortalecer, para você lubrificar essas engrenagens que está dentro de você. Porque passa a semana e você não consegue orar. Passa a semana e você não consegue jejuar. Passa a semana e você não consegue confessar a palavra. Passa a semana e você não consegue ter comunhão com Deus. O diabo conseguiu arrancar a comunhão de Deus com o homem. Ou melhor, a comunhão do homem com Deus. Mas pelo Espírito Santo, essa comunhão foi restabelecida. Pelo Espírito Santo, essa comunhão foi restabelecida. Senhor Deus e Pai do meu Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai do meu Senhor Jesus. Toca sobre essa igreja agora, Senhor. Toca sobre cada um deles agora, Senhor. Dá uma experiência para eles essa semana, Pai. Aquela experiência que vai causar uma erupção dentro deles. Aquela experiência que vai salvar eles de qualquer frustração. Espírito Santo, Espírito Santo, edificai-vos na fé, orando no Espírito. Em nome de Jesus, abra sua boca e comece a falar com Ele, adora Ele. Abra sua boca, não fique em silêncio. Adora Ele, diga: Deus, eu quero. Talvez você não consegue, mas diz: Deus, eu quero. Me ajuda a entrar no centro da Tua vontade. Me ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer, Deus. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Não mais anos haverá. Me ajuda, papai. Somente vida. Me ajuda, papai. Vida de Deus. Em nome de Jesus. Quem ora no Espírito, ora os mistérios de Deus. Eu vou dizer algo para você. Fala das coisas escondidas. Nunca perca algo por causa da timidez. Mas quando o teu coração bater mais forte para receber algo, nunca deixa a timidez tirar isso de você. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo tempo, hora após hora. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo tempo, hora após hora. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, Fica muito atento. vida. Porque essa semana muitos de vocês vão ter uma experiência muito boa. Fica atento. Deus chama você e eu para deixar um pouquinho mais das coisas de menino. Presta muita atenção com quem você vai conversar, aonde os seus pés forem pisar. Presta muita atenção. Não vai em qualquer lugar de qualquer jeito. No teu comércio, aonde você estiver, Deus vai mandar pessoas naquele lugar, ou para você abençoar, ou para elas abençoar você. Mas você precisa estar tão assim com Deus, porque o diabo também usa pessoas, e muitas vezes eles trazem uma bandeja na nossa mão e não é de Deus para nós. Nós temos que ter o zelo para não confundir na escolha, porque a escolha é nossa. A escolha é sua, é minha. Passar tempo com Deus é que Ele vai fazer você escolher o certo. Presta muita atenção. Diga não na hora de dizer não, e diga sim na hora de dizer sim. E saia daqui hoje falando: Senhor, obrigado pela experiência que eu vou ter com o Senhor, e que seja o suficiente para nunca mais você duvidar de Deus. Por que que alguém se denomina ateu? Porque eles nunca tiveram uma experiência contundente com Deus. Mas você vai ser diferente. Amém? Glória a Deus.